9 Londres, 2011 estava cinzento e lúgubre lá fora, e Laurel ficou satisfeita por ter trazido seu casaco mais pesado. Os produtores do documentário ofereceram um carro para buscá-la, mas ela recusou. O hotel não ficava distante e ela preferia caminhar. Era verdade. Ela gostava de caminhar, sempre gostara, e atualmente vinha com o bônus de manter os médicos felizes. Hoje, no entanto, estava particularmente satisfeita de ir a pé. Com sorte, o ar puro ajudaria a desanuviar sua cabeça. Sentia-se excepcionalmente nervosa em relação à entrevista da tarde. O simples pensamento nos refletores, no olhar fixo da câmera, nas perguntas do amável e jovem jornalista, fez os dedos de Laurel buscar um cigarro na bolsa. Lá se vai a alegria dos médicos. Ela parou na esquina da Kensington Church Street para acender um fósforo, consultando seu relógio enquanto sacudia o fósforo para apagar a chama. Haviam terminado os ensaios para o filme antes do programado e a entrevista só aconteceria às 3. Tragou um cigarro pensativamente. Se andasse depressa, ainda haveria tempo para fazer um pequeno desvio ao longo do caminho. Laurel olhou em direção a Notting Hill. Não ficava longe, não levaria muito tempo. Ainda assim, hesitou. Sentia-se em uma espécie de encruzilhada, uma série de implicações nebulosas espreitando por trás da decisão aparentemente simples. Mas, não, estava exagerando. É claro que devia ir dar uma olhada. Seria tolice deixar de fazê-lo, estando tão perto. Apertando a bolsa contra o corpo, começou a andar rapidamente para fora da High Street. Depressa, abelhinhas. Não, fiquem aí fazendo cera, sua mãe costumava dizer, só porque ela achava engraçado. Laurel se vira olhando fixamente para o rosto da mãe durante a festa de aniversário, como se pudesse encontrar respostas ao enigma estampado ali. Como você conheceu Henry Jenkins, mamãe? Parece-me que não eram muito amigos. Fizeram a festa na quinta-feira de manhã, no jardim do hospital. O tempo estava bom como Iris ressaltou, depois do triste arremedo de verão que tiveram, seria um crime não aproveitar o dia ensolarado. Que magnífico rosto, o de sua mãe. Quando jovem, ela fora linda, muito mais do que Laurel, mais do que qualquer uma das filhas, com exceção talvez de Daphne. Ela certamente não seria requisitada pelos diretores para interpretar personagens específicos. Mas uma coisa era certa, beleza, cuja origem está na juventude, não dura, e sua mãe envelhecera. Sua pele estava flácida, manchas haviam surgido, juntamente com misteriosas depressões e descolorações. Seus ossos pareciam ter diminuído conforme o resto do corpo encolhia e os cabelos rareavam. Ainda assim, aquele rosto permaneceu, cada aspecto resplandecente de malícia, mesmo agora. Seus olhos, apesar de cansados, tinham o brilho de alguém que está sempre pronta a se divertir, e a boca tinha os cantos levantados como se ela tivesse acabado de se lembrar de uma piada. Era o tipo de rosto que atraía estranhos, que os encantava e os fazia querer conhecê-la melhor. O jeito que tinha, com um leve tremor do maxilar, de fazer uma pessoa sentir que ela também sofrera como você, que tudo seria melhor agora simplesmente por você ter entrado em sua órbita. Essa era sua verdadeira beleza, sua presença, sua alegria, seu magnetismo. Isso e sua esplêndida disposição para brincar de faz de conta. Meu nariz é grande demais para o meu rosto, ela disse certa vez, quando Laurel era pequena e observava enquanto se vestia para alguma ocasião. Meus talentos concedidos por Deus foram desperdiçados. Eu teria dado uma excelente parfumier. Ela se voltara do espelho e dera aquele sorriso brincalhão que sempre fazia o coração de Laurel bater um pouco mais depressa de expectativa. Você consegue guardar um segredo? Laurel, sentada à beira da cama dos pais, balançou a cabeça e sua mãe se inclinou para a frente, de modo que a ponta de seu nariz tocasse o próprio narizinho de Laurel, e então ela sussurrou. Porque eu já fui um crocodilo. Há muito tempo, antes de me tornar mãe. É mesmo? Laurel exclamou, soltando o ar. Sim, mas isso se tornou cansativo. Toda aquela natação e abrir e fechar a boca. E a cauda pode ser muito pesada, sabia? Especialmente quando está molhada. Foi por isso que você resolveu se transformar em minha mãe. Não, de jeito nenhum. Caudas pesadas não são agradáveis. Mas, não são motivo para você se esquivar dos seus deveres. Um dia, eu estava deitada na margem de um rio, na África. Claro. Você não achava que tivéssemos crocodilos aqui na Inglaterra, não é? Laurel sacudiu a cabeça. Lá estava eu,
tomando banho de sol, quando uma menininha se aproximou com sua mãe. Elas estavam de mãos dadas e eu compreendi que gostaria muito de fazer o mesmo. Então, eu fiz, tornei-me uma pessoa. E depois eu tive você. Tudo funcionou muito bem, devo dizer, exceto por esse nariz. Mas como? Laurel piscou, fascinada. Como você se transformou numa pessoa? Bem. Dorothy voltou-se novamente para o espelho e ajeitou as alças nos ombros. Não posso lhe contar todos os meus segredos, não é? Não de uma vez. Pergunte-me de novo em outro dia, quando você for mais velha. Sua mãe sempre tivera muita imaginação. Bem, ela tinha que ter, não é? Iris dissera, com uma risadinha de deboche, quando as levava para casa em seu carro, depois da festa de aniversário. Tinha que aguentar todas nós. Qualquer outra mulher teria ficado completamente louca. O que era verdade, Laurel tinha que concordar. Sabia que, se fosse ela, certamente teria ficado. 5 crianças berrando e brigando nos seus calcanhares, uma casa que apresentava uma nova goteira toda vez que chovia, pássaros fazendo ninho nas chaminés. Era uma espécie de pesadelo. Mas, na verdade, não fora assim. Fora perfeito. O tipo de vida doméstica sobre a qual falavam os romancistas sentimentais nos livros considerados nostálgicos pelos críticos. Até acontecer aquela história com a faca. O mais provável era, mesmo que os críticos dessem uma risadinha irônica, Laurel podia se lembrar vagamente de ter revirado os olhos das profundezas de suas melancolias de adolescente e se perguntado como alguém podia se contentar com uma vida tão insípida. A palavra bucólica ainda não tinha sido inventada, não para Laurel, que estava muito ocupada em 1958 com romancistas como Kingsley Amis, que retratava a realidade da vida moderna na Inglaterra, para se preocupar com The Darling Buds of May, uma quase comédia sobre a vida idílica no campo. Mas ela não queria que os seus pais mudassem. A juventude é um estágio arrogante da vida, e acreditar simplesmente que eles eram menos aventureiros do que ela já era o suficiente para Laurel. Nem por um instante ela considerara que pudesse haver alguma coisa além da aparência de sua mãe como uma feliz esposa e mãe, que ela pudesse ter sido jovem um dia e determinada a não se transformar em sua mãe, que pudesse até mesmo estar se escondendo de alguma coisa em seu passado. Agora, no entanto, o passado estava por toda parte. Invadira Laurel no hospital, quando ela viu a foto de Vivien, e não a deixara desde então. Ele esperava por ela em cada esquina, sussurrava em seu ouvido na calada da noite. Era acumulativo, adquirindo mais peso a cada dia, trazendo com ele pesadelos, facas reluzentes e garotinhos com foguetes de lata e a promessa de voltar no tempo para consertar tudo. Ela já não conseguia se concentrar adequadamente em mais nada, nem no filme, cuja produção deveria começar na semana seguinte, nem na série de entrevistas que estava gravando para o documentário. Nada parecia importar, exceto conhecer a verdade sobre o passado secreto de sua mãe. Realmente havia um passado secreto. Se Laurel já não tivesse certeza, a mãe havia confirmado. Em seu aniversário de 90 anos, enquanto suas 3 bisnetas faziam guirlandas de margaridas e seu neto amarrava um lenço em volta do joelho machucado de seu próprio filho, enquanto suas filhas se certificavam de que todos tivessem bolo e chá e alguém gritava discurso. Discurso, Dorothy Nicholson sorrira de felicidade. As últimas rosas da estação despontavam nas moitas por trás dela. Dorothy entrelaçou as mãos e, ociosamente, ficou girando os anéis agora frouxos nos dedos. Então, ela suspirou. Tenho tanta sorte, ela disse, numa voz lenta e vacilante. Vejam todos vocês, vejam meus filhos. Sou muito agradecida, tenho tanta sorte de ter tido. Seus lábios enrugados estremeceram e suas pálpebras também se fecharam com um tremor. Todos haviam acorrido para o seu lado com beijos e exclamações de querida mamãe, de modo que não ouviram quando ela disse uma segunda chance. Mas Laurel ouviu. E olhou ainda mais intensamente para o adorável, cansado, familiar e misterioso rosto da mãe. Em busca de respostas. Respostas que ela sabia que estavam lá, esperando para serem descobertas. Porque pessoas que levaram uma vida impecável e monótona não agradeciam por segundas chances. Laurel entrou na Campden Grove e deparou-se com um grande redemoinho de folhas. O varredor de ruas ainda não passara por ali e ela ficou satisfeita com isso. Foi triturando o amontoado maior de folhas sob os pés e o tempo pareceu voltar, de modo que ela estava ali, agora, e com 8 anos novamente,
brincando no bosque atrás de Greenacres. Encham os sacos até a borda, meninas. Queremos que nossas labaredas cheguem até a lua. Essa era sua mãe e era a noite da fogueira. Laurel e Rose, de galochas e cachecol, Iris uma trouxinha toda agasalhada, piscando de dentro de um carrinho de bebê, Gerry, que viria a amar o bosque mais do que todas elas, não passava de um sussurro, um vagalume distante no céu rosado. Daphne também ainda não era nascida, mas já fazia sentir sua presença, nadando, girando e saltando na barriga de sua mãe. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Isso aconteceu quando você estava morta, costumavam dizer-lhe quando a conversa se voltava para algo que acontecera, antes do seu nascimento. A sugestão de morte não a aborrecia, mas a ideia de que toda a algazarra se desenrolara sem sua presença a mortificava. Mais ou menos na metade da rua, logo depois de Gordon Place, Laurel parou. Lá estava, número 25. Encaixada entre o 24 e o 26, exatamente como devia ser. A casa propriamente dita era muito parecida com as demais, branca, estilo vitoriano, com gradis de ferro pretos na sacada do primeiro andar e uma janela de sótão sob o raso telhado de ardósia. No chão de mosaico da entrada principal, havia um carrinho de bebê, do tipo que parecia capaz de ser dobrado e transformado num módulo lunar, e via-se também uma guirlanda de cabeças de abóbora de Halloween, desenhada por uma criança, pendurada de um lado a outro da janela do andar térreo. Não havia nenhuma placa azul na fachada, apenas o número da rua. Evidentemente, ninguém achara adequado sugerir ao patrimônio histórico que a permanência de Henry Ronald Jenkins em Campden Grove 25 deveria ser assinalada para a posteridade. Laurel se perguntou se os atuais residentes saberiam que sua casa um dia pertencera a um famoso escritor. Provavelmente não, e por que deveriam? Muita gente em Londres vivia em uma casa que podia reivindicar o status de já ter sido ocupada por alguém, e a fama de Henry Jenkins fora fugaz. Laurel, porém, o encontrara na internet. Ali, o problema era o oposto, era impossível se desvencilhar daquela rede por mais que se tentasse. Henry Jenkins era um de milhões de espectros que viviam dentro da rede, rodando em círculos fantasmagóricos, até que a combinação certa de letras fosse digitada eles fossem ressuscitados por um curto espaço de tempo. Em Greenacres, Laurel havia feito uma tentativa de navegar na web em seu novo telefone, mas exatamente quando descobriu onde deveria digitar os termos da pesquisa, a bateria acabou. Tomar emprestado o laptop de Iris para uma finalidade tão clandestina estava fora de questão, então ela passara suas últimas horas em Suffolk e mudo sofrimento, ajudando Rose a esfregar os rejuntes mofados dos ladrilhos do banheiro. Quando Neil chegou, como combinado, na sexta-feira, eles conversaram informalmente sobre o tráfego, a próxima temporada teatral, a probabilidade das obras por todo o caminho de volta pela estrada M11 ficarem prontas a tempo para as Olimpíadas. Uma vez em Londres, Laurel forçou-se a ficar parada no crepúsculo com sua mala, acenando adeus até o carro desaparecer de vista, e somente depois subiu calmamente as escadas, abriu a porta do apartamento sem nenhum sinal de afobação com as chaves, e entrou. Fechou a porta silenciosamente atrás de si então, somente então, na segurança de sua própria sala de estar, largou a mala, e a máscara caiu. Sem sequer parar para acender as luzes, ela ligou seu laptop e digitou o nome dele no Google. Na fração de tempo que levou para os resultados aparecerem, Laurel voltou a ser uma roedora de unhas. A página da Wikipedia sobre Henry Jenkins não era detalhada, mas fornecia uma bibliografia e uma curta biografia. Nascido em Yorkshire, 1901, casado em Oxford, 1938, morava em Campden Grove 25, London, morreu em Suffolk, 1961. Seus romances estavam listados em alguns poucos sites de livros de segunda mão. Laurel encomendou 2. Era também mencionado em páginas tão distintas quanto a lista de ex-alunos da Nordstrom Show e mais estranho do que a ficção, mortes literárias misteriosas. Laurel conseguiu colher algumas informações sobre sua obra, ficção semi-autobiográfica, um foco em ambientes sombrios e anti-heróis da classe trabalhadora, até seu sucesso com Uma História de Amor em 1939, seu trabalho para o Ministério da Informação durante a guerra. Mas havia muito mais material sobre o seu desmascaramento como o homem que andava rondando as áreas de piquenique no verão de Suffolk. Ela debruçou-se sobre isso, página por página, oscilando à beira do pânico enquanto esperava que um nome ou endereço familiar saltasse da tela e a mordesse.
Não aconteceu. Não havia nenhuma menção em parte alguma a Dorothy Nicholson, mãe da atriz vencedora do Oscar e, segundo, rosto predileto da nação, Laurel Nicholson, nenhuma referência geográfica mais específica do que uma campina próxima a Lavenion, Suffolk, nenhum mexerico libidinoso quanto a facas de aniversário ou bebês chorando ou festas de família à margem do rio. Claro. Claro que não havia. A cavalheiresca fraude de 1961 fora bem apoiada pelos historiadores online. Henry Jenkins era um ator que desfrutara de sucesso antes da Segunda Guerra Mundial, mas cuja estrela entrara em declínio depois disso. Ele perdeu influência, dinheiro, amigos e, por fim, sua noção de decoro. O que ele conseguiu, em vez disso, foi infâmia, e mesmo isso já desaparecera em grande parte. Laurel leu a mesma triste história inúmeras vezes e, a cada vez, o retrato desenhado a lápis se tornava mais definido. Ela soltou a respiração. Deu um descanso ao seu mastigado polegar. Ela própria quase começou a acreditar na ficção. Porém, ela deu um clique a mais no teclado. Um link aparentemente inocente a um website intitulado Imaginário de Rupert Woodstock. A fotografia aparecia na tela como um rosto à janela, Henry Jenkins, inconfundível, embora mais novo do que se lembrava, quando vira subindo o caminho de entrada da casa. A pele de Laurel ficou vermelha e quente e, em seguida, fria. Nenhuma das duas notícias de jornal que encontrara na época incluía uma fotografia, e esta era a primeira vez que ela via seu rosto desde aquela tarde, na casa da árvore. Não conseguiu se conter, fez uma busca de imagens. Dentro de 0,27 segundo, o Google já havia montado uma tela com fotografias idênticas, de proporções apenas ligeiramente diferentes. Vistas assim em conjunto, davam-lhe um ar macabro. Ou seriam as suas próprias associações que faziam isso? O rangido da dobradiça do portão, o rosnado de Barnaby, o lençol branco manchado de vermelho escuro, fileira após fileira de retratos em preto e branco, trajes formais, bigode escuro, sobrancelhas grossas emoldurando um olhar surpreendentemente direto. Olá, Dorothy, os múltiplos lábios finos pareciam se mover na tela. Já faz muito tempo. Laurel fechou o laptop abruptamente, deixando o aposento às escuras. Ela se recusara a continuar fitando Henry Jenkins, mas continuara pensando nele, e pensara naquela casa, logo depois da esquina de seu próprio apartamento. E quando o primeiro embrulho chegou pelo correio no dia seguinte ela se instalou para ler o livro de ponta a ponta, ela pensara em sua mãe também. A Criada foi o oitavo romance de Henry Jenkins, publicado em 1940 e detalhando o caso amoroso entre um renomado escritor e um misto de criada e dama de companhia de sua mulher. A jovem, Sally, era seu nome, era atrevida e audaciosa, e o protagonista, um sujeito torturado, cuja mulher era bela, mas fria. Não era uma leitura ruim, se não se levasse em conta a prosa convencional e enfadonha. Os personagens eram muito bem construídos e o dilema do narrador era temporal, particularmente quando Sally e a esposa se tornaram amigas. O final mostrava o narrador prestes a romper o caso, mas angustiado com as possíveis repercussões. A pobre garota se tornara irremediavelmente obcecada por ele, e quem poderia culpá-la? Como o próprio Henry Jenkins, isto é, o protagonista, escreveu, ele era um excelente partido. Laurel olhou novamente para a janela do sótão de Campden Grove 25. Henry Jenkins era conhecido por escrever com base na vida real. Sua mãe trabalhara por algum tempo como empregada. Foi assim que ela foi parar na pensão de sua avó, Nicholson. Sua mãe e Vivienne tinham sido amigas. Sua mãe e Henry Jenkins, no final, decididamente não. Seria um exagero dizer que a história de Sally poderia ser a de sua mãe. Que Dorothy um dia vivera naquele pequeno quarto lá em cima, sob o telhado de Ardósia, que ela se apaixonara pelo patrão e que fora abandonada. Isso explicaria o que Laurel havia testemunhado em Green Acres, a fúria de uma mulher desprezada. Talvez. Enquanto Laurel se perguntava como iria descobrir se uma jovem chamada Dorothy havia trabalhado para Henry Jenkins, a porta da frente do número 25, que era vermelha, Laurel achava que havia muito de positivo a ser dito a respeito de uma pessoa que tinha a porta da frente vermelha. Se abriu um emaranhado barulhento de pernas gorduchas de meias e gorros e tricô com pompom jorrou sobre a calçada. Os donos geralmente não gostam de ver estranhos sondando suas casas, de modo que Laurel abaixou a cabeça e começou a remexer na bolsa, tentando parecer uma mulher perfeitamente normal com uma missão a cumprir e não alguém que passara a tarde inteira caçando fantasmas.
Como qualquer intrometido que se preze, ela ainda conseguiu ficar de olho na cena, observando quando uma mulher surgiu, com um bebê num carrinho, 3 criancinhas ao redor de suas pernas e, meu Deus, outra voz infantil soando para ela de algum lugar de dentro da casa. A mulher empurrava o carrinho de lado em direção ao topo das escadas, e Laurel hesitou. Estava prestes a oferecer ajuda quando a quinta criança, um menino, mais alto do que as outras crianças, mas ainda assim de apenas 5 ou 6 anos, surgiu da casa e segurou a frente do carrinho. Juntos, ele e a mãe carregaram o carrinho pelas escadas. A família partiu em direção a Kensington Church Street, as meninas saltitando à frente, mas o menino deixou-se ficar um pouco para trás. Laurel observou-o. Ela gostou da maneira como seus lábios se moviam ligeiramente, como se ele estivesse cantarolando para si mesmo, e da maneira como usava as mãos, espalmando-as para fora e depois inclinando a cabeça para vê-las ondularem em direção uma à outra, como folhas flutuantes. Ele estava completamente alheio ao ambiente à sua volta e sua concentração o tornava fascinante. Ele a fazia lembrar Jerry quando era pequeno. Querido Jerry. Ele nunca fora comum, seu irmão. Ele não falara sequer uma palavra pelos 6 primeiros anos de vida, e as pessoas que não o conheciam geralmente presumiam que fosse retardado. Aquelas que realmente conheciam as barulhentas meninas Nicholson viam seu silêncio como nada menos do que inevitável. Esses estranhos estavam errados. Jerry não era retardado, ele era inteligente, extremamente inteligente. Inteligente para a ciência. Ele coletava fatos e provas, verdade e teoremas, e respostas a questões sobre tempo e espaço, e a matéria entre eles, que Laurel nem sequer sonhara em perguntar. Quando ele finalmente resolveu se comunicar em palavras, em voz alta, foi para perguntar se algum deles tinha uma opinião sobre como os engenheiros planejavam ajudar a evitar que a torre inclinada de Pisa não tombasse. O assunto estivera no noticiário algumas noites antes. Julian. As lembranças de Laurel se dissolveram e ela ergueu os olhos para ver a mãe do menino chamá-lo, como se o fizesse de outro planeta. Jujubian. O menino guiou a mão para uma aterrissagem segura antes de levantar a cabeça. Seus olhos encontraram-se com os de Laurel e se arregalaram. Primeiro, surpresa, mas depois alguma outra coisa. Reconhecimento, ela sabia, acontecia o tempo todo, ainda que nem sempre acompanhado de uma percepção concreta. Eu a conheço. Já nos conhecemos? Você trabalha no banco. Ela fez um sinal com a cabeça e começou a ir embora, até que o menino, com um ar impassível, disse, você é a mulher do papai. Julian? Laurel virou-se para encarar o estranho homenzinho. O quê? Você é a mulher do papai. Antes, porém, que ela pudesse perguntar a ele o que estava querendo dizer, o garoto saiu correndo, tropeçando nos pés para ir ao encontro da mãe, as 2 mãos navegando pelas invisíveis correntezas de Campden Grove.